Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus e todos aqueles que nos ouvem nesse dia, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. É uma alegria mais uma vez termos a oportunidade de estarmos diante da palavra de Deus e levar ao seu coração, ao seu lar, à sua família, uma meditação sobre aquilo que o Senhor tem para nós neste dia. Convido então a iniciarmos este momento em oração, porque a presença de Deus que nos assiste, ela há de nos orientar, há de nos conduzir na compreensão daquilo que Ele tem para nós neste dia. Oremos então. Pai querido, na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos, lhe reconhecendo como o nosso Pai que está no céu, que santo é o Seu nome, e queremos lhe pedir que o Teu reino venha sobre as nossas vidas, que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Usa-nos, pois, como instrumentos neste dia para abençoar esta vida que ouve esta palavra. E conduz-nos, Senhor Deus, pelos Teus ensinamentos, para que, a partir da Tua palavra, possamos seguir a Cristo, que é o caminho que nos leva aos céus. É isso, Pai, que nós lhe pedimos e também pela fé já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amados, nós traremos para a nossa meditação neste dia o Salmo 139. Você que tem oportunidade ou pode neste momento acompanhar com a sua Bíblia, você pode abrir o Salmo 139 ou se não acompanhar a leitura que estarei fazendo agora. Está escrito no Salmo 139: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O versículo de número 23 diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós estamos diante de um texto que foi escrito pelo salmista Davi. Davi é um dos maiores compositores do livro de Salmos. E é um salmo, uma poesia dirigida a Deus, por este homem que tinha uma experiência com Deus, uma experiência de intimidade. Mesmo sendo pecador como somos, mesmo sendo frágil como somos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se apresentava diante de Deus com sinceridade, se apresentava diante do Senhor com um coração quebrantado, reconhecendo
a sua posição de pecador e reconhecendo a posição de Deus enquanto Deus poderoso, enquanto Deus onisciente, enquanto Deus santo. E aqui nós vemos mais uma vez nesse texto, no Salmo 139, Davi reconhecendo a Deus como Deus que sabe todas as coisas, um Deus onisciente e um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente. E logo no início do Salmo, Davi diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. Estamos diante aqui de um reconhecimento de um Deus poderoso, de um Deus que é santo e um Deus que reconhece e que conhece todas as áreas da nossa vida. Aqui nós não estamos falando de um reconhecimento apenas no aspecto externo, daquilo que nós externamos, daquilo que falamos, mas um Deus que conhece cada um de nós no mais profundo da nossa intimidade. E realmente esta é a posição de Deus. Deus é um Deus que nos conhece plenamente. Deus nos conhece na profundeza da nossa existência, até as palavras mais triviais que manifestamos, até as palavras mais simples que manifestamos. Deus conhece todas as áreas da nossa vida, a área emocional, a área física, a área espiritual, tudo que somos, tudo que temos, todos os nossos propósitos, todos os nossos alvos, verdadeiramente Deus nos conhece. E o salmista continua dizendo: Senhor, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Aqui Davi reconhecia essa onipresença de Deus, independente do lugar onde nós estamos, independentemente do lugar onde nós decidimos estar, ali Deus está conosco. Se subimos aos céus, a Bíblia diz que Deus ali está conosco. Deus conhece todas as nossas palavras, todas as nossas atitudes, antes mesmo de nós decidirmos manifestar, ou antes mesmo de nós externarmos aquilo que falamos, aquilo que sentimos. Deus conhece todas as nossas palavras, Deus nos encurrala de todos os lados e conhece a nossa vida, até mesmo como nós não conhecemos. Hoje, se cada um de nós, com sinceridade, formos olhar a compreensão que cada um tem de si mesmo, é uma compreensão limitada. Por diversas vezes nós nos surpreendemos com aquilo que nós sentimos, com as nossas emoções, com os nossos atos. Quantas vezes eu e você já nos surpreendemos dizendo: eu não me conhecia, eu não sabia que eu era desta forma. Eu me lembro que por diversas vezes na minha vida eu já tive esse sentimento. Meu Deus, eu não sabia que eu era desse jeito, eu não sabia que eu tinha essa limitação, eu não sabia que eu tinha esta falha na minha vida, que eu era egoísta, que eu tinha esse sentimento errado. Mas nós conhecemos em parte aquilo que somos, mas Deus, o nosso Criador, Ele, por ser onipotente, por ser onisciente, Ele conhece a nossa vida de todos os lados, como ninguém jamais poderia conhecer. E diante da onisciência de Deus, nós ficamos como que encurralados, nós ficamos como que esmagados num canto, porque não temos para onde correr. Mesmo que eu queira correr para longe de Deus, eu não tenho como fazer isso, porque Deus vai comigo. A Bíblia diz que quer deitado, quer andando, se eu subir ao céu, se eu descer as profundezas do abismo, ali Deus estará comigo. Deus conhece a minha vida em todas as circunstâncias, independente de eu esteja fazendo a sua vontade ou não, independente da minha vida ser uma vida que agrada ao Senhor ou não, Deus, Ele nos conhece, Deus, Ele sabe exatamente o que cada um de nós pensa. Portanto, a primeira compreensão que nós podemos abstrair e ter desse texto é que Deus tem conhecimento absoluto ao nosso respeito. A presença de Deus, ela nos acompanha aonde nós estamos e aonde formos. Os versículos 7 a 12 também nos possibilita compreender que é impossível fugir de Deus. Não há esconderijo que eu e você possamos nos refugiar, que Deus não possa ali estar presente, que Deus não possa ali estar conosco. Deus, Ele é inescapável. Não temos como escapar de Deus, não temos como fugir da presença de Deus. Ele nos cerca por todos os lados, é o texto que nós lemos. E isso nos torna
vivenciadores dessa experiência, é impossível fugir da presença de Deus. O poder de Deus, Ele nos fez de uma forma extraordinária. E nós compreendemos, à luz do texto que lemos, sobretudo a partir do versículo de número 13, que diz assim: Tu me formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe, e graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Como escapar então desse Deus que nos criou? Se Deus nos criou e Ele nos conhece, nos conheceu antes mesmo que fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Se no momento em que nós somos tecidos, formados no ventre da nossa mãe, ali Deus já estava presente, cuidando de nós, traçando a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, o nosso tipo sanguíneo, o nosso DNA. Se Deus participou como criador da nossa natureza, como é que eu e você hoje podemos às vezes querer, de forma vã, tentar fugir da presença de Deus? Não há como, meu amado, fugir da presença do Senhor. Como escapar daquele que nos criou, daquele que formou o nosso interior? Em vez de pegarmos uma rota, amados, para tentarmos nos distanciar de Deus, esse salmo nos ajuda a compreender que nós precisamos, ao contrário, correr para os braços de Deus. Se não há como fugir da presença de Deus, se não há como escapar desta presença que nos encurrala, que nos esmaga amorosamente, não tem como nós fugirmos desta presença. Se não há como fugirmos desta presença, então a nossa decisão deve ser de correr para os braços daquele que nos criou, de correr para a proteção daquele que cuida de nós. A Bíblia nos diz nesse texto que a destra do Senhor, a mão poderosa do Senhor, ela nos conduz. E isso traz para nós uma compreensão maravilhosa, uma alegria para a nossa alma, porque compreendemos que esta mão poderosa que cuida, é uma mão poderosa que nos protege, é uma mão poderosa que nos consola, é a mão que nos sustenta, é a mão que nos orienta, é a mão que nos conduz pelo caminho correto. Eu e você já tivemos a experiência, quando crianças, de sermos sustentados por um adulto, alguém que segura na nossa mão, alguém que pega na nossa mão e nos ajuda a caminhar por um mercado, a caminhar por uma rua movimentada, a caminhar por um caminho espinhoso ou cheio de pedras que às vezes podem nos fazer cair. E como é bom ser protegido por alguém, como é bom, enquanto frágeis, ser protegido por alguém que nos sustenta, que é mais forte do que nós. E esse texto nos ajuda a compreender, no versículo de número 10, que a sua mão, além de nos ter criado o Senhor, além dele nos conhecer, além de saber para onde vamos, aonde estamos, como nos sentimos, quais os nossos pensamentos, como falamos, além de termos um Deus que nos conhece plenamente, nós temos um Deus que nos segura pela sua mão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você nesse dia saiba que você tem um Deus que te ama, que te criou, que cuida da sua vida e que a sua destra há de lhe sustentar todos os dias da sua vida. Segure, pois, nesta mão. Segure com firmeza na mão de Deus. Existe um hino muito conhecido no nosso meio cristão, que diz: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida, se as enfermidades desta vida quiserem te sufocar, quiserem te colocar numa situação de tristeza, de angústia, de depressão, de ansiedade, a mensagem para você neste dia, em nome de Jesus, receba: segura na mão poderosa de Deus, a mão que te sustenta, a mão que te consola, a mão que te ajuda, a mão que não vai permitir que você venha cair. Esta é a mão, enquanto filhos, que nós precisamos segurar. Esta é a mão que o próprio Jesus nos ensina a quem devemos nos dirigir, clamando a Deus como nosso Pai, o nosso Pai Santo, o nosso Pai que está no céu, o Pai que tem o melhor para as nossas vidas. Então, se o poder de Deus, Ele nos fez de forma extraordinária, se a presença de Deus nos
acompanha por onde formos, nós precisamos correr para os braços desse Deus, que tem o consolo, que tem o alívio, que tem a cura e que tem sobretudo o perdão para os nossos pecados. E aqui eu quero também aproveitar desse mesmo texto bíblico, porque ao mesmo tempo que Davi reconhece que Deus tem conhecimento absoluto acerca da nossa existência, a nosso respeito, ao mesmo tempo que Davi reconhece a presença de Deus que nos acompanha aonde formos, e ao mesmo tempo que o poder de Deus nos fez de forma extraordinária, diante desse poder, nós precisamos nos reconhecer como frágeis, como pecadores. E é isso que Davi faz. Davi, ele, ao mesmo tempo que ele reconhece o poder de Deus, a onisciência, a onipresença de Deus, ele vê a existência humana, a existência do pecador como alguém que, e não obstante o poder e o amor de Deus, é alguém frágil, alguém que se distancia de Deus, alguém que aborrece ao Senhor com as suas atitudes. Os nossos pecados, eles nos afastam da presença do Senhor, no sentido não de que Ele não está conosco, mas de que a graça dele seja sobre nós. A Bíblia nos diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida que não possa nos ajudar, e nem o ouvido do Senhor está agravado que não possa ouvir a nossa súplica. Mas os nossos pecados, eles nos distanciam de Deus. E é por isso que neste dia, eu lhe convido a reconhecer o amor de Deus pela sua vida. Reconheça o poder de Deus sobre a sua existência. Reconheça que você não tem como estar longe do olho de Deus, da mão do Senhor, da presença de Deus. Porque a mesma mão amorosa que cuida de você é a mesma mão que, se você decidir estar longe de Deus, não escolher a Deus, será a mão do juízo do Senhor. Porque a mão do Senhor é uma mão amorosa, mas é a mão também da justiça. Portanto, à luz desta palavra, eu trago uma reflexão para a sua vida. Você pode estar diante de Deus, sob a sua proteção, sobre a sua graça, recebendo dele o perdão para a sua vida, a purificação para a sua vida, a redenção, a remissão dos seus pecados, o perdão para os seus pecados. Você pode ter uma vida nova debaixo da graça de Deus, ou você pode ter uma vida debaixo da mão justa de Deus, do juízo de Deus sobre a sua vida. E aqui o salmista, ele termina dizendo: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos, e se há algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. E esta oração que eu lhe convido a você a fazer neste dia. Faça um exame de consciência. Veja o que você tem feito. Em nome do Senhor Jesus, esta palavra chegou ao seu coração hoje para você refletir sobre a sua vida. O que você tem feito? Como você tem aproveitado os seus dias? Você tem buscado ao Senhor? Você tem buscado a condução da mão de Deus sobre a sua vida, o cuidado de Deus, a orientação de Deus? Porque nós podemos atrair o amor de Deus para a nossa vida através de um arrependimento, através de um arrependimento que leva à conversão e que nos leva a experimentar a graça de Deus, o amor de Deus derramado sobre a nossa vida através de Cristo Jesus, através do mistério salvífico de Cristo Jesus. Ou nós podemos escolher não esta mão poderosa que nos perdoa, que cuida de nós, mas podemos escolher o juízo de Deus, atrair o juízo de Deus. E aí você pode perguntar: mas como um Deus amoroso pode também ser um Deus que julga? Porque Deus é santo, e Ele nos fez para sermos santos, como Ele é santo. Ele nos criou para que nos apresentemos diante dEle de forma irrepreensível. E isso por nós mesmos hoje já não conseguimos mais, porque o pecado, ele nos destituiu da glória de Deus. A Bíblia diz que o pecado nos destituiu da glória de Deus. E nós, em razão do pecado, vamos perdendo as características daquele que é uma criatura semelhante ao Senhor. O pecado, ele nos descaracteriza desta semelhança. E aí está justamente o papel que Cristo veio fazer neste mundo. Jesus veio a esse mundo para nos redimir, para nos salvar, para devolver a mim e a você a possibilidade, a oportunidade de ter restituído em nós
os atributos para os quais nós somos criados. Deus nos criou para sermos santos. Deus nos criou para sermos pessoas que o agradam, que o adoram em espírito e em verdade, nos apresentando diante dele como homens e mulheres santos e irrepreensíveis. E aí nós precisamos, como Davi, reconhecer que somos pecadores e pedir: Senhor, o Senhor que me sonda, o Senhor que cuida de mim, o Senhor para o qual eu não tenho como fugir da sua presença. Eu quero que, se houver algum pecado em mim, que o Senhor venha perdoar. E isso exige de nós uma conduta de arrependimento, a fim de que, arrependidos, nos convertamos ao Senhor, venhamos mudar a nossa direção, que está por um caminho errado, tortuoso, mas que voltemos-nos para o Senhor, aquele que é poderoso, aquele que é onisciente, aquele que enviou a Cristo Jesus para perdoar os nossos pecados. E diante desta nossa busca, diante dessa decisão de nos voltarmos para Deus, nós vamos experimentar o perdão de Deus. Sem o perdão de Deus, nós somos encurralados pelo pecado. Mas neste dia, esta palavra chega ao seu coração para dizer: o que Deus tem para você não é um projeto onde você vai ser encurralado pelo pecado, mas o que Deus tem é um plano de salvação para a sua vida. Ele é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. E não existe nada mais insensato, meu irmão, do que nós tentarmos desafiar a Deus. Acharmos que podemos viver sem Ele, acharmos que podemos viver sem o seu perdão. Grande loucura é a loucura do homem de decidir viver longe de Deus. Se você tem vivenciado dias distantes do Senhor e ouve esta palavra nesta manhã ou nesta tarde, nesta noite, no seu horário que você vai ouvi-la, mas se você ouve esta palavra em nome do Senhor Jesus, entenda que sem o perdão de Deus nós vamos ser encurralados, não pelo amor dele, mas pelo pecado. E nesse dia o Senhor lhe convida, portanto, a eu e a você, a todos nós, a tomarmos uma atitude sensata e nos rendermos diante de Deus, nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos o perdão através de Cristo Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio a este mundo com um propósito: trazer a salvação para a humanidade. E a salvação só pode ser obtida através de Cristo Jesus. E a salvação só pode ser obtida através do derramamento, da dispensação da graça de Deus sobre a sua vida. Eu e você somos pecadores e necessitamos da graça de Deus, do perdão de Deus, para que não venhamos ser encurralados pelo pecado, mas venhamos ser envoltos, venhamos ser cheios da graça de Deus. E esse Deus que nos acompanha, que nos conhece, que nos sonda, que conhece as nossas palavras, os nossos pensamentos, esse Deus vai cuidar da nossa vida, tratando de cada aspecto da nossa vida e fazendo de nós homens e mulheres melhores do que somos, aperfeiçoados. E para isso Jesus veio a esse mundo. Para isso o Espírito Santo foi nos deixado como penhor, como garantia de que, não obstante as nossas falhas, a boa obra iniciada por Deus através de Cristo Jesus há de ser concluída em cada um de nós. Deus tem uma obra de aperfeiçoamento para a sua vida. Deus não lhe quer longe dele. Deus não deseja que você, enquanto criatura dele, decida-se por um caminho longe da presença de Deus. Deus quer você servindo, adorando. Foi para isso que Deus lhe criou, para que você possa adorá-lo, se entregar a Ele, dedicar sua vida a Ele. E é esse o meu desejo para a sua vida. É esta a minha ministração sobre a sua vida. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Que o amor de Deus seja sobre a sua vida. Que você, se está por caminhos tortuosos, volte-se para aquele que te conhece. Volte-se para aquele que te ama. Aquele que veio não para os que estão sãs, mas para os que estão doentes, para os que precisam ser tratados, para os que precisam ser curados. Receba, pois,
em nome do Senhor Jesus, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Receba o perdão de Deus sobre a sua vida. Deus te visita neste dia para que você se lembre mais uma vez e tenha consciência de que quem te criou foi Ele, quem te deu a vida foi Ele, quem pensou na sua existência foi Ele, e que você foi criado para dar certo. Você não foi criado para dar errado. Você não foi criado como um projeto falido, mas você foi criado como um homem, como uma mulher, onde Deus verdadeiramente tem propósitos para realizar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, seja cercado por este amor. Em nome do Senhor Jesus, seja cheio desse amor de Deus. Em nome do Senhor Jesus, seja perdoado, seja sarado, seja transformado, seja um homem novo. Receba de Deus neste dia um coração novo, uma vida nova. Receba do Senhor uma mente nova, não conformada com as coisas deste mundo, mas renovadas pela palavra de Deus, pela graça de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Esta é a palavra que eu tenho, em nome do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, como porta-voz desta palavra que chega ao seu coração neste dia. Que você seja uma bênção diante de Deus, que você seja transformado, que você seja um homem novo em Cristo Jesus. E esta é a minha oração, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe transforme, que Deus perdoe os seus pecados, que Deus lhe ajude a ser um homem santo, a uma mulher santa, não um santo de parede, não um santo de barro, mas um santo enquanto homem e mulher separado por Deus, agraciado por Deus, tocado pelo poder de Deus, ungido pela graça de Deus e cheio desse Espírito Santo de Deus, que te consola, que te levanta, que te renova todos os dias e que te faz uma pessoa melhor. Em nome de Jesus, seja visitado, seja abençoado por Deus, em nome de Jesus. Amém.